Estamos começando mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Aqui com vocês, Natan, ao meu lado direito, Maria, e na minha frente, Iris. O ano passado a gente fez o Spectra Responde, não com esse nome, mas a gente respondeu 50 perguntas, ou a gente tentou responder 50 perguntas. Acho que a gente ficou longe de muito responder as longe. 50. Mas a gente fez, na realidade, o Leandro depois pode me falar, a gente fez um episódio, acho que era o episódio 50, por isso que a gente respondeu 50 perguntas. E aí, esse ano, a gente não conseguiu fazer o episódio de perguntas ao longo do ano, e a gente decidiu trazer as perguntas do ano passado nesse episódio, porque pode ser uma pergunta que vocês, uma dúvida de vocês, que alguém já nos fez. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Toda dúvida é importante e, portanto, pode ser a sua dúvida. Exatamente. Não, e Estamos começar o aqui. ano bem informados, não é mesmo? Com Exato. o pé direito. Exato. Então, estamos aqui num grupo resumido, só que... Resumido, não. Reduzido. Resumido também pode ser. Pode ser resumido Ah, também. é. Né? É. Obrigado, Iris. Você não resume pessoas. Mas é você reduzido, resume- reduzido. Grupinho reduzido, The same, the same. reduzido. Falando depois de nascer e de Natal, é difícil pensar em reduzir peso, mas... Ah, tá bom. Então tá bom. Então, antes de eu falar como é que vai ser a dinâmica do episódio de fato, eu vou deixar o Leandro dar os recadinhos pós-natalinos pra vocês. Valeu, Natalina. Valeu, Natalina. Vai, Leandro. Pessoal, é o seguinte. Eu descobri que meu microfone não gravou nessa gravação. Ó, gravou na gravação. Então eu tive que tirar toda a parte que eles ficavam lá, que a gente ficou falando, porque toda a parte que eu estava falando não teve áudio, vocês nunca iam me ouvir. Então o que eu fiz? Estou gravando agora às vésperas do lançamento do podcast para não ficar seus recadinhos maroto que a gente sempre faz. O recadinho vai ser rápido porque não tem interação, não tem o rostinho de ninguém na tela, vai ficar chato. Então você vai lá, fala com o Sergião, com Action Research, conversa com o Sergião, pede desconto, pede seu copo térmico, pede seu brinde, compra padrão, melhor padrão do mercado, padrões de qualidade, o link tá aqui na descrição. Fala, Sergião, vim no Pasteur, eu quero o desconto de 70%, mentira, mas você vai negociar com ele lá o desconto, e quero meu brinde, o brinde é verdade, só pedir o brinde que ele vai dar. E a Action também está com a parceria com a Simple System, que é a primeira empresa de amostradores de inox do mundo, é uma empresa inglesa. E se você quiser amostrador viscoso, pó, o amostrador que você quiser, fala lá com o Sérgio também. O Sérgio, eu preciso de amostradores para usar no meu laboratório. Ajuda nós. Aí você vai lá comprar com o Sérgio, que ele vai fazer um pacotão, um descontão, vai ser uma maravilha. Fala que você viu tudo no Pasteur, ajuda a gente, ajuda eles e se ajude. Se você está querendo aprender sobre cromatografia, você vai aqui no link da descrição, tem nossos amigos do Croma, tem os cursos do Descomplicando HPLC e o HPLC Prático e Definitivo. Clica lá, se inscreve, aprende cromatografia esse ano. Tem aqui também o Guias de Filtros e Colunas, que clicou aqui no link também. O melhor guia e o mais bonito Guias de Filtros e Colunas. Olha qual que é a cor do seu equipamento, estuda sobre coluna e você quer comprar uma coluna bonitinha? Você vai comprar com nossos parceiros da YMC América, possivelmente você vai falar com o Laudo, que o Laudo é a cara da YMC. Você vai lá comprar uma coluna, 2, 3, 10 colunas para o seu equipamento. Se você não souber a coluna, olha no guia. Se você não tiver com tempo de olhar no guia, fala com o pessoal da YMC que eles vão te atender maravilhosamente bem para você poder escolher sua coluna adequada para o seu equipamento. Tudo de qualidade, tudo de primeira linha. Dá essa moral para a gente, fala com eles e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. YouTube Pastelaria Podcast e no Instagram Spectra Soluções Científicas, no Spotify Pastelaria Podcast Oficial e no LinkedIn Spectra Soluções Científicas. Então segue a gente, dá o like, compartilha isso aqui, comenta em todos os lugares, compartilha em tudo que é lugar que você pode com a família, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. E é isso, beleza? Só para não ficar longo, como não tem interação, ia ficar chato. Mas os recadinhos estão dados, bora pro podcast, bora responder pergunta. E até o próximo episódio bonitinho, como a gente sempre faz. Beijo! Bom, mas vamos lá começar o episódio. Vai ser um episódio talvez um pouco mais curto. E Apesar de muitas perguntas. recebermos muitas perguntas ao longo do ano. Então, o ano passado, a gente acabou, tanto eu quanto a Maria, a gente acabou... não só nós, mas a equipe toda, a gente acabou viajando bastante, pelo mundo, inclusive, para poder palestrar em vários lugares.
E aí a gente interagiu menos nas redes sociais, mas a gente ainda recebeu perguntas das redes sociais. A gente recebe muitas perguntas no Spotify e no YouTube. No Spotify, inclusive, se você mandar pergunta pra gente, não necessariamente ela fica à mostra, mas a gente consegue ler todas as perguntas, inclusive. A gente pode tornar as perguntas à mostra com as respostas, mas a gente geralmente não o faz, mas a gente vê todas. Então foi uma experiência bem bacana. Acho que a gente pode até falar aqui, anunciar. A gente foi, começando o ano, a gente viajou para Barcelona para falar para SOS, que é Estudo de Estabilidade, que fala que muito... inclusive vai ter em maio, hein? Vai ter em maio esse ano também. Nos Estados Unidos. Na Filadélfia, Fiquem atentos às nossas novamente. redes sociais. O ano retrasado foi na Filadélfia e esse ano vai ser de novo. É muito legal lá, inclusive. Estaremos lá. A mesa estará lá, né, Iris? A cara da Iris. E foi muito bacana, porque a gente teve uma experiência bem legal. A gente já fala um pouquinho sobre isso. Depois a gente teve o evento aqui no Brasil. Foi o evento da LASA. Que a gente tem conteúdo para compartilhar ainda e para divulgar, que a gente vai subir ainda vlogs sobre isso também. Depois a gente foi... Não, antes de tudo isso, a gente foi pro México, pra então a gente foi Expo pro México Pharma, antes, né? eu ia perguntar. Tá, a gente foi pro México a princípio, e lá a gente ministrou 2 palestras, inclusive, que a gente foi convidado. A gente teve um stand também junto com nosso o primeiro pessoal do stand CTR, que são os no nossos México. parceiros. Isso foi bem bacana. A gente nunca tinha tido nenhum stand em feiras como aquela, então foi bem legal. A gente interagiu com bastantes profissionais ali, e o México estava numa fase que a Cofepris estava para lançar as atualizações sobre nitrosaminas. Na verdade, o guia, né? Que saiu em julho. Exato, então foi bem bacana. Depois, então, voltando, aí a gente fez a gente foi para Barcelona, aí a gente fez essa da LASA aqui. Eu não tô lembrando muito bem das ordens, mas tá parecido com isso daí. Depois a gente foi pra Índia, e aí foi bem bacana, a gente fez algumas palestras lá. E lá, assim, os eventos são pequenos, mas são grandes, né? Porque a cidadezinha que a gente foi, cidadezinha, tinha 10 milhões pequena, de pessoas. Então, assim, o auditório tinha 400 pessoas. Era gigantesco. Mas ainda assim era pequeno, né, provavelmente. E aí a gente teve muita pergunta, já vou falar sobre isso. A gente fez em 2 lugares as palestras, e aí eram dias inteiros. Aí depois a gente voltou pro México, fez mais uma no México. A gente fez um evento da LASA, um simpósio da LASA no México. no México também. E aí foi bem legal, porque foram 2 cidades. A gente fez tanto em Guadalajara como na Cidade do México. A gente tem conteúdo sobre disso tudo em vlog, que a gente ainda vai liberar para vocês. Depois o Lucas participou de apresentações online na Coreia, China e... Só Coreia e China? Tá. Isso. Coreia e China. Então a gente fez bastante. Fora que aqui no Brasil, o Lucas também foi para... ele apresentou no evento da LASA. Ele foi para Minas. A Iris esteve com a gente fazendo um monte de visitas esse ano. Treinamentos em company. Fizemos. Então a gente viajou bastante, por isso que a gente acabou... Teve Colômbia, eu ia falar Colômbia no final. A gente fez 3 eventos na Colômbia, inclusive. Exatamente. Então a gente viajou bastante. Colômbia, eu fiz um... Você fez Peru? Peru, na verdade, quem me convidou foi o Latifar, que fica no Peru, mas o evento foi para América Latina. Então tinha gente de todos os países. Não, e aí o que é divertido pra gente é que a gente interage com várias culturas diferentes. A gente consegue ter uma percepção das dúvidas desses países que não necessariamente conhecem muito do que a Anvisa faz, mas a gente consegue ter uma interpretação se as dúvidas são as mesmas, se são diferentes, se o nível, se o momento que eles estão, o momento regulatório que eles estão é parecido com o nosso, se não é parecido com o nosso, se a gente está passos à frente, passos atrás. Então isso é bem bacana de interagir. E aí a gente decidiu, em vez de só pegar as perguntas que a gente tinha do podcast, do Spotify e das redes sociais, a gente decidiu juntar todas as perguntas que a gente recebeu, tanto por, como é que é o nome? Por aplicativo, né? Aplicativo de interação de palestras, como as perguntas que a gente recebeu no Tete a Tete lá, as perguntas que a gente recebeu no nosso Instagram depois.
ou por mensagem no LinkedIn individualmente. E aí a gente fez um catado. Aí, assim, gente, tem mais de 300 perguntas aqui. Bastante conteúdo para perguntar. Tem várias que se repetem. Isso, tem muitas que se repetem. Exatamente. Exato. Então a gente acabou fazendo um filtro aqui de algumas perguntas para a gente discutir hoje, para a gente apresentar para vocês, porque, mais uma vez, a pergunta de uma pessoa lá da Índia pode ser a mesma dúvida que vocês possuem aqui, ou que talvez nunca ninguém quis perguntar por qualquer outro tipo de dúvida, medo, vergonha, enfim. E aí a gente vai discutir aqui e vai debater entre nós três, da mesma forma que a gente fez nos outros episódios, para falar sobre especificamente cada questão. E aí, assim, eu não vou dividir por área, também não vou dividir aqui aonde foi essa pergunta, tal, porque não faz muita diferença, porque, como a gente acabou de falar, elas se repetem, elas são conectadas, às vezes o mesmo sentido da pergunta de uma foi feita por outra pessoa e a gente vai resumir numa coisa só. E a gente vai falar sobre nitrosaminas, vai falar sobre purga, vai falar sobre impurezas mutagênicas, CHM7, a gente vai falar sobre extraíveis e lixiviáveis, a gente vai falar aqui sobre ICH-Q3A, Q3B, que mais que a gente vai falar que eu não sei? Bom, a gente vai falar sobre várias coisas regulatórias que a gente recebeu e que nos compete aqui para apresentar para vocês, certo? E se você gostar desse tipo de formato, manda mensagem também pra gente nos comentários, porque a gente tenta trazer mais conteúdo desse, apesar não, até porque a gente tem 300 perguntas aqui, ou mais. Então, lembrando que esse ano a gente tem já marcado provavelmente alguns outros eventos aqui, e a gente vai ter um monte de perguntas de novo para poder discutir. E aí, cada ano que passa, as coisas vão mudando, vão se atualizando. Então, assim, é muita coisa para falar. Só um adendo, eu queria dar uma atenção especial para esse evento que foi em Barcelona, da estabilidade, que vai ter esse ano de novo. Na Filadélfia. Quê? Em Philly. Philly. Foi muito bacana, porque a gente já frequenta lá há alguns anos, já em sequência, até como parceiros da FreeThink, a gente acaba sendo convidado para ir e tudo mais. E assim, esse ano foi um ano diferente que teve muita interação. Era uma sala com muitas pessoas da indústria farmacêutica global, assim, grande. Só gente muito grande. E eram perguntas, assim, impressionantes do nível da gente pensar que, nossa, eles fazem isso mesmo dentro da indústria? Tipo, a gente não acredita no nível de profundidade de pesquisa, de avaliação que a indústria farmacêutica dentro da estabilidade, no estudo de estabilidade que a gente hoje vê coisas muito simples, talvez, muito simples não, eu vou dizer coisas que a gente segue os padrões que estão escritos na regulamentação, e a gente consegue ver lá estudos, por exemplo, muito focado em embalagem, é impressionante, até estava falando para eles aqui em outros episódios, que eles avaliam, por exemplo, a relação entre a permeabilidade do oxigênio na embalagem do material, né, versus a capacidade de absorção do pó que está lá dentro em absorver aquele oxigênio que ultrapassa. Então, o que vale mais a pena? Eu ter uma embalagem que permeia mais menos, ou ter recipientes que são mais ou menos higroscópicos, que absorvem mais, para poder fazer uma relação melhor. Eles mudam, eles adicionam e modificam as equações cinéticas. Então, a gente, inclusive aqui no último episódio, o Leandro coloca o card aqui, a gente fez o episódio sobre cinética de degradação. Eles vão muito além, eles vão dentro especificamente de cada caso que eles possuem. Então, assim, tudo isso para dizer que o SOS, de fato, é o evento para quem quer aprender, quem quer se atualizar sobre estudo de estabilidade em tudo que se envolve, né? Estabilidade. Acho que é na essência da estabilidade. Sim, é impressionante, vale super a pena. Todas as tendências que vão sair para os próximos anos, as discussões regulatórias, o pessoal do FDA, o pessoal do EMA, sempre ali também fazendo apresentações, certo? E, assim, é impressionante. Eu não sei se a Maria quer falar alguma coisa sobre isso, mas é um evento realmente... Não, eu ia falar que, inclusive, a gente fica por dentro do que está acontecendo nas revisões dos guias do ICH. Que, por exemplo, o ICH Q1A, de estabilidade, que está sendo revisado, eles trazem algumas questões ali do que está sendo debatido. E a grande probabilidade de estudos de ACEP entrarem
na nova revisão do ICH, que é um A, que é o Guia de Estabilidade do ICH. Exatamente. Bom, mas então vamos começar com a primeira pergunta. Então, Valendo! eu vou começar... Obviamente, nitrosaminas talvez tenha sido o tópico que Sim. mais gerou discussão. Por que será, né? Não sei. Não sei. E aí, eu quero começar, antes de começar com nitrosamina, eu quero começar com uma de impurezas de modo geral aqui, que eu vou falar ela aqui, que é as impurezas relacionadas com alertas de mutagenicidade apresentadas nas farmacopeias devem ser avaliadas em sílico. E aí a segunda pergunta que já fizeram em sequência foi: os limites podem ser revisados? Aí Nossa, você já tá começando com... Comecei com essa aqui. Pé no peito. Né? Eu vou até destacar ela aqui que eu já fiz. Pronto. E aí, Maria e Iris, o que vocês acham? Preciso repetir a pergunta ou... Não, tá tudo bem. Tá bom. Bom, eu começo, você vai me complementando. Essa é uma questão super importante porque quando a gente fala em monografias farmacopeicas, a gente fala principalmente de empresas que desenvolveram métodos para o controle de qualidade daquelas matérias-primas ou produtos e que submeteram isso para suas agências regulatórias e que foram aprovadas. As monografias farmacopeicas, independente da farmacopeia que a gente está falando, elas podem ser muito antigas, principalmente quando a gente está falando de IFA, né, de insumo farmacêutico ativo. Portanto, pensando nos conceitos de mutagenicidade, com abordagens em sílico e tal, muito provavelmente as monografias antes desse conceito, que surgiu com esse HM7, que, se eu não me engano, foi publicado em 2014. Acho que é de 2014 né? mesmo, sim. Esse HM7. Uhum. Não tiveram essa preocupação. Né? Então, a gente não se preocupava com esses alertas estruturais e simplesmente eram definidos limites com base na característica dos produtos. Portanto, é muito interessante, sim, fazer uma avaliação de alertas estruturais relacionados à mutagenicidade de impurezas farmacopeicas. E, sim, esses limites, se tivermos uma questão, eles devem ser revisados. Tá? Existem algumas impurezas já aí com essas questões. Eu já vi limites sendo revisados, impurezas que têm limites muito menores que os limites do ICH, por exemplo, elas já podem sinalizar um tipo de preocupação que a empresa patrocinadora da monografia identificou, mas a gente não pode confiar 100%. Então, a minha recomendação, a nossa recomendação, acredito aqui, é sim, checa, né? Em modelos computacionais fica mais fácil ainda, se existe algum alerta estrutural correlacionado com mutagenicidade e se isso vai fazer sentido ou não, a depender do resultado que você vai ter em sílico, certo? Uhum. Eu tinha pensado em alguma coisa também em relação quando você fala sobre se checa no seu produto se de fato tem alguma impureza que tem um potencial mutagênico positivo. Acho que a gente pode, de uma forma, né, avaliar o risco de uma forma geral, iniciar por aqueles medicamentos, por exemplo, de uso crônico, né? Então, assim, eu acho que se preocupar quanto a essa questão de mutagenicidade para todos os produtos é importante, sim. Mas se, de fato, vocês estão preocupados quanto a isso, que existe o risco da presença de uma impureza mutagênica, vamos olhar primeiro para aqueles medicamentos que têm um risco maior da carcinogenicidade relacionada, né? Então, olha para o medicamento de uso crônico e avalia quanto à presença dessas impurezas, roda em sílico para ver se, de fato, tem mutagenicidade. Essa pergunta, ela é bem... Ela pode dar um podcast inteiro, né? Se a gente for desenrolar esse tema. Porque isso vai meio contra o que a 53 fala e o Guia 4 atualmente falam sobre você conseguir fazer uma qualificação com base em dados farmacopeicos, certo? Lógico que eu estou extrapolando um pouco aqui, estou saindo só da mutagenicidade e falando de toxicidade de uma forma geral. O que, de uma maneira... ajuda as empresas, né,
a não ter que despender tanta energia e recursos para qualificar. Porém, por exemplo, a nossa prática aqui é não se limitar a uma questão... A mutagenicidade. Exato. Não, e ao fato da impureza estar descrita numa farmacopeia, numa monografia farmacopeica. Justamente porque a gente falou agora, ela pode não ter sido avaliada apropriadamente, porque a gente está falando de um conceito que tem aí 10 anos somente, né? Então, se a gente está falando de ciência e tal, eu acho que vale a pena checar. Porque também, no final, a responsabilidade é de quem está colocando isso no mercado, né? Então, é sempre bom fazer esse duplo check. Perfeito. Não, em relação aos limites também, né? Que não necessariamente ser mutagênico significa que eu vou precisar controlar com TTC também, né? Então, acho que pode ser até mesmo que uma impureza mutagênica com limite da farmacopeia pode sim ser apropriado para garantir a segurança, porque o TTC... Pode ter sido avaliada também. E, na verdade, o limite que não vai ter nenhum efeito adicional é superior a esse 1,5, por exemplo, microgramas por dia ao longo de toda a vida. Então, falando de qualificação. De qualificação, sim. Exato. Aumentos de limite, sim. Então, é uma bela pergunta e a gente pode fazer um podcast inteiro sobre isso. Perfeito. Mas respondendo diretamente, sim. Avalie, vale a pena. E defenda o limite que você se sente confortável, que você tem argumento para justificar. Perfeito. Vamos lá, continuando, vou fazer uma outra aqui agora de purga. A pergunta foi feita, eu vou ler a pergunta sem alterar nem nada, mas depois eu vou colocar um viés Anvisa também, tá? Porque essa pergunta foi feita perguntando, o FDA também aceita o uso de purga para impurezas não mutagênicas? Já que a base científica é a mesma para qualquer impureza, potencialmente mutagênico ou não, aí eu vou até colocar mais essa camada de Anvisa, né? As agências regulatórias, As agências né? regulatórias aceitam a purga? Que eu não sei dizer com relação a todas as agências regulatórias, mas ainda. Mas sim, é uma prática aplicável, sim. Eu acho que a purga ela é um conceito extremamente aplicável a qualquer situação quando a gente está falando da rota de síntese. A qualquer impureza que vá restar ali, que não seja o próprio ativo científico. Eu falo. Isso é o farmacêutico ativo, exato. Eu acho que só tem uma questão também, talvez, a se preocupar, além, claro, do risco mutagênico ser superior, poder ser muito superior a uma toxicidade à parte de mutagenicidade. Eu entendo também que as impurezas mutagênicas elas são mais reativas na própria reação da síntese. Então, pode ser que realizar uma purga para uma impureza não mutagênica, que não é tão reativa, seja um pouco mais difícil, talvez, a depender das propriedades. Acho que não a purga, mas você ter um resultado favorável, né? Acho que a purga em si, não sei. O que você acha? Não, eu ia falar que eu acho que sim, eu acho que depende do seu racional, depende do que você vai usar. Inclusive, tem um podcast que a gente fez lá no começo da gravação do podcast, que a gente trouxe aqui o Simão, que Nossa, um dos primeiros podcasts. Um dos primeiros, acho que foi o 8º, se não me engano o nome. Ele é head da Dr. Reds, né, aqui no Brasil. De regulatórios. E a gente falou sobre o novo marco regulatório e ele mesmo falou, se não estou enganado, se eu não me recordo erroneamente, mas imagino que não, ele mencionou aqui o uso de purga para impurezas não mutagênicas também, porque como quem fez a pergunta aqui citou, o raciocínio é o mesmo, o racional é o mesmo. Sim, tratam-se de moléculas da mesma forma. Inclusive, as mutagênicas, como ele estava falando, elas são reativas, na grande maioria das vezes. Então... Dependendo do estágio da síntese, você tem grande probabilidade de purgar, né? De purgar. E aí tem que ver se a impureza que você está avaliando, se ela vai ser reativa ou não, se ela vai ser solúvel ou não, se ela vai ser volátil ou não, se as etapas de purificação são feitas em cadeia, se não são, se são com várias etapas no meio de cada uma delas e tudo mais. Mas eu também diria que sim, eu acho que com uma lógica bem descrita, e eu já vi em várias apresentações também do pessoal, principalmente da GSK, no VARTS, eles apresentam bastante, falam bastante sobre purga, e tem muito exemplo na literatura de purga. A AstraZeneca, né, que é o... Quem? Do Andy, que é também, a AstraZeneca. O idealizador, né? Não, mas eu ia falar outra coisa. Do conceito,
mas o Andy também. Então, com certeza vocês conseguem encontrar bastante referência na literatura que provaria o conceito da purga para justificar a descrição ou aplicação da purga para qualquer tipo de impureza. Sim, acho que basta então conhecer a rota de síntese, conhecer as propriedades físico-químicas da impureza que você quer purgar e avaliar se de fato existe a possibilidade de purgar ou não, propor alguma etapa extra para realmente realizar essa purga. Enfim, acho que o conhecimento geral que vai determinar se eu vou conseguir fazer uma purga para essa impureza não mutagênica ou não. Exato. E aí lembrem sempre da opção 4, né? Inclusive a gente tem vários episódios, a gente fez acho que 2 episódios falando sobre purga em específico, sobre o que era a purga e o benchmark que foi publicado recentemente. Mas tem muitas outras coisas para falar de purga que tem sido publicado também. A gente vai falar mais pra frente. Eu só queria fazer o adendo do limite, né? Você vai ter que ter um limite para você fazer esse cálculo. Então, se atentem aos limites corretos do ICH-Q3A, no se caso, essa molécula não for mutagênica, com certeza. Exato. Bom, eu acertei. Olha ele. Minha memória tá boa. E você viu aqui que eu não mexi, hein? Eu não vi nada não, hein? Eu não vim olhar. Não é verdade, né? Eu não tirei da página das perguntas aqui. E aí eu vou para a terceira pergunta. Vá. Já fizemos 2. Terceira. No que tange o ICHM7? No que tange. No que tange. É uma pergunta, assim, para quem tá chegando, é uma pergunta bem inicial para quem tá começando agora no mundo da indústria farmacêutica. No que tange o ICHM7, quantas ferramentas em sílico são necessárias para se fazer um estudo de avaliação? Do quê? Avaliação de risco. Do risco de nitrosaminas. Não, M7. M7. Mutagênicas. M7, mutagênicas. E aí, Iris, quantas? Dva. Dva? 2. Dva é 2 russo? metros. Dva. Dva é russo em alemão. Dos. Não. Dry. Eu ia falar 12 em espanhol. Entendi. Então são 2 ferramentas. Quais são as ferramentas? Uma que não, 2 não. Desculpa. São Zwei. 2? Não, em alemão. Eu tava no dry aqui. Eu tava no 3 já. Desculpa, gente. Zwei. Vai. Olha, 2 em alemão começa com T de 3. Não, e 3 em alemão começa com D de 2. Na verdade, é zwei, é com Z. Se você jogar na forma do dicionário de só leitura, que eu esqueci o nome dessas letrinhas aí, vai estar lá com letra T. Tá. T de 3, o mesmo. Bom, mas são 2 ferramentas? 2 ferramentas complementares, uma que descreve, que a gente chama de sistema especialista, que vai avaliar os padrões estruturais na molécula de uma forma geral, e o sistema estatístico, que vai, de certa forma, fragmentar toda a estrutura em microfragmentos que podem apresentar algum alerta toxicológico de mutagenicidade nesse caso, e propor com base em probabilidade qual que é, de fato, a chance daquela sua estrutura ser considerada mutagênica ou não, com base no banco de dados que existem. Moléculas testadas. Moléculas testadas, conhecidamente mutagênicas e conhecidamente não mutagênicas. Perfeito. Muito bem. Perfeito. Algo a adicionar, Maria? Não. Perfeito. Então agora vamos lá, começar aqui uma quarta. É uma quarta que, na verdade, é a primeira da nossa lista. Eu tô aqui bem perdida mesmo, ainda bem que eu tô prestando atenção. Eu tô fazendo aqui. O que é raro. Porque tem várias nitrosaminas e tal, eu tô tentando pegar mesclas aqui. A gente tá indo... não vai ter, como eu falei, não vai ter uma ordem que a gente vai começar falando sobre isso e tal. O que seria necessário para avaliar o risco de nitrosaminas na rota de síntese de forma teórica, assim como outras impurezas do ICHM7? Aí aqui tem tem uma coisinha aqui que a pessoa está falando de nitrosamina, mas depois ela coloca outras impurezas do ICHM7. Então acho que é legal a gente começar... Na verdade, a avaliação do risco de impurezas, ponto. Isso, mas eu acho que aí a gente tem que... Mutagênicas, na verdade, aqui, né? Sim, mas a pergunta é, o que seria necessário para avaliar o risco de nitrosamina na rota de síntese? Ter conhecimento dessa rota de síntese. De forma teórica, assim como as outras impurezas do ICHM7. Aí, a gente tem que fazer uma separação. Porque quando a gente fala, o que é necessário para formar uma nitrosamina, a gente pode discutir o que é necessário para formar uma nitrosamina. Outras impurezas do ICHM7 são impurezas mutagênicas de modo geral. Aí, para avaliar a formação de impurezas mutagênicas, a gente ia ter que pensar quais são as impurezas, quais os grupos funcionais que a gente está falando. Não, e quais são... E, na verdade, eu acho que uma coisa que é muito difícil, e eu acho que nitrosaminas veio para impulsionar isso, né? E ICHM7 sempre falou de avaliação do risco.
o que se aplica para todas as impurezas, inclusive, né? Tenho dito, esse HQ3, avaliação do risco de síntese até extraíveis lixiviáveis. Mas, de qualquer forma, a gente precisa ter conhecimento para poder prever a formação dessas impurezas. Nitrosaminas, a gente tem muito bem estabelecido quem são os seus precursores para poder formar essas nitrosaminas. As outras impurezas mutagênicas, a gente precisa ter acesso a tudo que compõe a rota de síntese. Os solventes, os reagentes, catalisadores. E aí, com isso, a gente vai prevendo o que seriam subprodutos, o que seriam intermediários de síntese, o que seriam produtos que poderiam ser formados que não estão sendo colocados ou demonstrados na rota de síntese. Então, a gente precisa ir para além do que está descrito no papel e isso, para mim, exige o conhecimento de síntese, né, de química orgânica, sintética, para que as pessoas que tenham essa expertise, que no meu caso está faltando, e eu sou muito focada em produtos de degradação, eu sei como degradar, não sei como formá-las. A não ser que seja uma coisa muito simples. E é por isso que temos a equipe, a Natan e sua equipe toda, para prever o que ninguém ali está olhando, né? Então, acho que o que seria necessário para mim é conhecimento para que seja utilizado para além do que está descrito. Eu acho que, como você bem disse, a avaliação de risco de uma forma geral de impurezas completas, assim, independente de qual é a sua classificação, até mesmo porque acho que é mais fácil você entender quais são esses intermediários que podem ser formados e depois entender de fato qual que é a toxicidade atrelada e não falar assim, vou buscar por impureza mutagênica, tipo, porque assim, é um universo, né, sua impureza, assim, nem... Não é tão simples de olhar fora nitrosaminas, né? Que a gente sabe, de fato, né? Que é o grupo nitroso. Tá bem consolidada, Sim, as outras a gente não sabe exatamente o que vai ser mutagênico ou não. Então, acho que é melhor olhar de uma forma ampla para qualquer composto que vai ser formado que não refere-se ao seu ativo, né? Falando aqui de rota de síntese. E depois entender quais que são as eventuais toxicidades relacionadas. Por isso que eu tinha falado no início de se você fosse olhar para uma impureza mutagênica nesse contexto, você ia ter que separar por classe de função orgânica. Sim. Nossa, dá um trabalhão. Possíveis formações. E aí mas esse é o princípio do CHM7, gente. Não, querendo perfeito. ou não, né? Assim, eu acho que nitrosaminas é uma classe. Né? E é muito bem estabelecido quem são os seus precursores. Se você tiver como base aí, mais uma dica de por onde começar, o paper do Miller. O paper do Lutz Miller, que traz todos os alertas estruturais correlacionados à mutagenicidade. Ali você vai ter um grande começo de por onde você vai buscar os precursores da formação desses alertas estruturais. E aí você já tem que olhar o episódio do Pasteur número, calma que eu vou pegar, esse eu vou colar, porque eu não estou lembrando aqui, onde a gente fala as funções orgânicas, que a gente fez o episódio. Esse é recente. Aí recente, por isso que eu vou olhar agora, é o episódio 80, porque aí a gente, aqui tá na tela, na caixinha aqui, porque aí agora que você sabe as funções orgânicas, você sabe como que elas são formadas, e aí você conseguiria olhar uma por uma para poder prever de forma teórica se tem condição ou não. Mas, indo para nitrosamina, eu acho que é o óbvio, tem que ter amina. Nada é óbvio, gente. Tem que ter uma amina, vamos explicar. De preferência secundária, um agente nitrosante, que geralmente é o nitrito, e temperatura e pH... E é isso, basicamente. Mas isso é para tudo, né? Você tem os precursores e as condições. Isso. Que vão propiciar a formação. E aí uma informação importante e interessante, uma pergunta interessante que foi feita foi: e como que eu devo tratar quando o meu fornecedor não fornece as informações fornecedor completas, que não fornece é foda, né? Porra. Falando ou dizendo que ele não pode compartilhar tais informações porque é protegido por patente, o DME. O que vocês acham que a pessoa tem que fazer? Patente, necessariamente ela é parte fechada, pode ser. Eu entendi a pergunta, mas... Protegido por patente. Vai para além disso, né? O que a pessoa que faz? Eu acho que primeiro precisa
confiar no fornecedor, né? Porque, assim, pode ser que, de fato, ele não forneça todas as etapas utilizadas na síntese do IFA, mas que ele tenha feito uma avaliação de risco decente da sua rota produtiva e que, de fato, esteja controlando tudo aquilo que deve ser controlado. Então, nesse caso, eu não sei se a gente precisa se preocupar tanto com essa parte fechada, uma vez que a gente conhece que o fornecedor, de fato, fez uma avaliação de risco decente e está controlando todas as impurezas em limites seguros e de uma forma adequada. Tá, esse é um sonho, né? Isso é um sonho. Isso. Se não Esse é o mundo perfeito. É você ter um fornecedor que te entregue uma avaliação do risco. Porque se ele te entregar a avaliação do risco bem feita, você não precisa da rota de síntese. Sim, mas se isso não acontecer, que muitas vezes é o que a gente acontece mesmo. Que a gente observa, aí, de novo, acho que vale da expertise de quem é um químico sintético e entende quais que são as etapas que podem estar envolvidas para a formação de qualquer que seja impureza, e tirar daí alguma... Aí a gente iria para uma parte um pouco mais ampla, né, que pode não se aplicar ao cenário específico, mas a gente considera, né, numa avaliação de risco essa questão, existe a possibilidade de eu usar um reagente que pode sim ser formado. Mas isso é importante o que você está falando, porque uma vez que a gente... Isso é um clássico de avaliação do risco. Se você não tem informação, o risco é sempre mais alto. Por quê? Porque você vai buscar o pior caso. Você vai tirar para todo lado. Então, a ausência de informação numa avaliação do risco... É risco. Joga o seu risco para o alto. Né? Então... O que acontece, geralmente, que a gente faz muito aqui também, é buscar rotas de síntese descritas em literatura e, dentre elas, a gente elege a pior de todas, né? Com mais solventes, mais reagentes perigosos e etc. E inicia a avaliação do risco a partir daí, com o conhecimento de química orgânica sintética. Eu ia dizer justamente isso. Eu ia dizer que primeiro que eu tentaria criar uma boa relação com o fabricante, é isso que a gente sempre fala para todos os nossos Mas que a gente sabe que é difícil mesmo, mas que né? não é fácil. E aí depois você, acho que do modo mais fácil de responder, considerando o que a Maria já falou, tenta prever todos os cenários possíveis e imaginários que você pode ter da sua rota, dado que não tem informação. Se você tiver que voltar os materiais de partida para trás 1, 2, 3 vezes, volte 1, 2, 3 reações, 4, não sei qual é o limite para vocês, mas é isso, você tem que tentar englobar os piores cenários. Aí você vai falar, mas se eu englobar esse aqui, eu tô ferrado. É isso que você vai ter que fazer, porque o cenário é ruim. Se você não receber uma avaliação do risco do seu fabricante, é isso. Eu acho que uma outra coisa também que a gente aplica aqui na Spectra falando, por exemplo, de nitrosaminas, quando a gente faz essa avaliação um pouco mais ampla, né, em que a gente está tratando sobre uma rota sintética que tem aquelas etapas que são fechadas, quando a gente encontra um possível risco, a gente também conversa com o fabricante no sentido assim, você pode pelo menos responder isso daqui para mim? Faça então, a pergunta certa e direta. Tem temperatura? Assim, se eu considerar que vai ter, aí o risco vai realmente estar presente. Agora, se eu conseguir só aquela mini informação que é a suficiente para que eu consiga retirar o risco ou não, tenta também conversar com ele e ver se... Boa. Faça uma pergunta certa, aquilo que vai ser decisivo para você tomar a decisão sobre o risco. Outra pergunta, vamos falar um pouquinho de RDC 53, então, vou passar essa para Maria aqui, muitos artigos e os próprios fabricantes realizam degradação em condições muito extremas. Qual é a sua visão sobre isso? Lembrando que a gente tem um episódio bem interessante sobre endpoint de degradação. Vai lá. A minha visão é que... Terrível. Essa eu não tinha selecionado, tá? Não se baseiem em degradação forçada de fabricantes de matéria-prima. Nossa, essa pergunta é boa, então. Por quê? Na verdade, sim, pode ser um começo, né? Mas o que eu venho insistindo nos últimos tempos, quando a gente fala de RDC 53, degradação forçada, é o mesmo que a gente faz para todas as impurezas, a avaliação do risco. Então, se dentro da sua avaliação do risco você entender que as informações vindas do DMF são pertinentes, você pode sim entender quais são os mecanismos ou de degradação ou as sensibilidades, as suscetibilidades do seu IFA frente a determinadas condições.
Mas não tentem reproduzir, porque o IFA, ele não tem nenhuma exigência regulatória específica para cumprir o que a gente precisa cumprir para medicamentos. Então, acho que é algo que eles não estão preocupados, eles vêm fazendo nos últimos anos porque as empresas as farmacêuticas exigem, então eles tiveram que refazer muitas, ou fazer pela primeira vez, degradações forçadas, mas não tem a mesma validade do IFA do que a gente tem para o medicamento. Então, pode ser uma referência, pode ser um primeiro caminho, mas avaliem com cautela, utilizem o seu conhecimento e avaliem o risco da formação de produtos de degradação com o seu IFA isolado e com o seu IFA no medicamento. Algo vai declarar? Não? Seguinte, tá. Então, na mesma linha ainda, vamos ver aqui, ó. No caso de formulações oleosas, portanto, incompatível com soluções aquosas, ácidos e bases, a não realização, está escrito, acho que não realizam, mas deveria ser a não realização de degradação forçada, é justificável? Não, acho que não, degradação forçada é muito amplo. Exato. Amplo. Talvez a degradação forçada em solução... Talvez seja justificável, sim. Porque você vai formar 2 fases e você não vai conseguir... Isso não vai acontecer no seu produto de modo geral, né? Porque o seu produto é um óleo. Exato. Exatamente. Então, assim, eu acho que... Uma vez que você... Eu acho que isso serve tanto para soluções oleosas quanto para sólidos, né? Então, uma vez que você consegue fazer a degradação completa no seu IFA isolado, você já tem base suficiente para entender o comportamento e a suscetibilidade do seu ativo em diversas condições, ou em todas as condições que são pertinentes, né? O medicamento, aqui você não vai conseguir se livrar, por exemplo, da degradação térmica, da fotolítica, né? Então, que são degradações extremamente pertinentes quando a gente fala de estabilidade. Então, em solução, sim, pode ser justificável porque a sua amostra é incompatível com o procedimento mesmo. E é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente está falando de análises quirais. Análises quirais, geralmente, são por fase normal. E fase normal, elas não levam água. A gente utiliza solventes orgânicos fortes para poder fazer a cromatografia. Então, não adianta você fazer uma hidrólise e sua amostra ter água, né? Então, é bem parecido, porque você não vai conseguir, ou você vai destruir todo o seu sistema e não vai ter grandes respostas, né? Então, não é que você não justifica não fazer a degradação forçada, não. Você vai ter que fazer a degradação forçada no seu IFA, completa, e no medicamento você faz aquelas que são compatíveis com a sua amostra ou com a técnica analítica que você está utilizando. Por fim, uma pergunta que eu vou deixar aqui aberto nesse quesito aqui de balanço de massa e tudo mais. Uma pessoa colocou: gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação a balanço de massas, avaliação e cálculos, pois ainda é motivo de muito questionamento em várias exigências. Isso uma pergunta muito ampla para a gente falar avaliações e cálculos. E a gente já falou tantas vezes em episódios passados. A gente tem um episódio inteiro sobre balanço de massas que a gente fez. Um paper. Inclusive, esse episódio, a gente falou no último episódio aqui, foi um dos episódios mais assistidos, então se você tem dúvida, confere lá. A gente explicou os cálculos, a gente explicou as formas que se calcula, as relações importantes entre uma coisa e outra. A gente colocou as tabelas aqui, então assim, tá bem completo e acho que a gente não precisa se aprofundar muito nisso, porque realmente é muita coisa, certo? Mas tem tudo lá bonitinho, balança de massas absoluto, relativo, como que se calcula uma coisa ou outra. Como justificar quando você não encontra o balanço de massas. Exatamente. Adequado. Exatamente. E aí eu vou trazer para um assunto aqui interessante que é biológicos. Tem uma pergunta aqui, a gente estava falando um pouquinho antes sobre impurezas não mutagênicas, purgas e tudo mais. E aí foram feita uma pergunta, se a purga também funciona para produtos biológicos, como que a gente analisa e como a gente trabalha todos os parâmetros dessa classe de produtos. Uma coisa que é interessante é que, mais uma vez,
purga é um conceito geral para todos os processos e para todos os produtos. Tem sempre que lembrar que produto biológico tem processos diferentes, sintéticos, do que a gente está falando... Não sintéticos, na verdade. Diferente dos sintéticos, desculpa. Diferente dos sintéticos quando a gente está falando de processo. Muito porque grande parte dos processos é muito mais de extração, é muito mais enzimático, são reações mais limpas. Então, é mais fácil, na minha opinião, inclusive, se a gente for levar em consideração os parâmetros específicos de uma purga para você justificar a ausência ou não de uma impureza. Não, e se eu não me engano, em produtos biológicos, até mesmo a aceitação de impurezas é mais flexível, né? Assim, existe sim a possibilidade de ter diversas impurezas e que tá tudo bem. E tanto que existe até, eu não lembro agora qual que é a regulamentação que fala a esse respeito, porque a gente pesquisa, sobre também, assim, se você olha para o medicamento referência, o medicamento biológico referência, se você tem o mesmo perfil de estabilidade desse, você não precisa, de fato, avaliar muitas impurezas, porque a gente já entendeu a segurança daquele medicamento fechado que foi submetido a testes não clínicos e clínicos e que, sim, tem impurezas. Então, assim, impurezas fazem parte de um produto biológico. Se você comprova que o seu tá igual àquele que foi testado em estudos clínicos, principalmente, impurezas... Aqui você está falando de biosimilares, né? Aí já vai entrar em equivalência farmacêutica também. Não, é de biosimilares, que aí é outra... Enfim, mas o que o Ives trouxe que é bem relevante, assim, é o fato de você esperar mais impurezas em biológicos do que em sintéticos, né? Até pelo controle que você consegue, que você não tem, na verdade, em OTAs. E tanto é válido que hoje existe publicação na literatura avaliando purga para oligonucleotídeos. Então, quando você... Produção de oligonucleotídeos é diferente de outras produções que a gente está falando, é uma síntese bem específica da forma como ele é feito e tudo mais, e hoje já tem testes mostrando que os processos de purga e as análises teóricas se correlacionam, se conversam, e que os processos específicos de purificação são, como é que eu posso dizer, a purga, ela consegue captar esses processos e isentar um risco com tranquilidade, dado que você tem os parâmetros específicos sendo analisados no seu... Aí eu acho que o problema é você conhecer, como a Iris falou lá no começo do episódio, os parâmetros físico-químicos do que você está avaliando, né? E aí você vai conseguir avaliar. E eu entendo também que a forma de purgar vai ser diferente, né? Tipo, por outras técnicas aquelas que... Mas é a mesma coisa de purificação depois, cristalização, enfim. Era só para dizer que purga... Mas deve ser mais difícil, né? Mas não tanto, porque o processo é mais simples, né? Ele é mais limpo, usa-se muita resina, e a resina, ela prende, porque ela é muito mais seletiva, então acaba não necessariamente sendo mais complexo. E, assim, purga, ela serve para tudo. Então, não existe o modo como se pensa na purga para o sintético pode ser um pouco diferente do biológico, pode ser diferente para o oligonucleotídeo, o anticorpo, sei lá o que a gente for falar, mas o conceito de purga, ele pode ser aplicado para todas as coisas. Sim, com certeza. Beleza, eu já me perdi na quantidade de perguntas que a gente já fez, já foi bastante, mas vamos lá. Agora a gente vai começar a entrar em nitrosaminas de modo mais forte. Iris, essa é pra você, hein? Me fala onde que tá aqui, que é pra eu ler junto, por favor. Tá, ela é 1, 2, 3, 4, 5, é a sexta. Qual a possibilidade? Como que você garante uma proposta de um novo limite para uma nitrosamina derivada de medicamento, baseada em estudos carcinogênicos, que são descritos em artigos científicos? Entretanto, você São velhos. Estudos velhos. Como que você... Vamos falar um pouco sobre isso. Uau, tá bom. Isso é possível? Eu acho que não significa que o estudo ser velho não significa que ele é ruim. Exatamente. Então, isso não define o estudo. Eu acho que você tem que avaliar o estudo, se ele está dentro dos parâmetros OECD, que são descritos como necessários para você, de fato, conseguir comprovar com assertividade o potencial carcinogênico do composto que você está avaliando. Então, ser velho não significa que é ruim. Tem que avaliar se o estudo, de fato, é bom ou não. Claro que se a gente vai caçando na literatura e a gente para em um estudo absurdamente velho, de fato, pode não seguir boas práticas de laboratório. Eu acho que esse é o ponto.
você tem que analisar o que o estudo fez e dado que, claro, gente... Materiais e métodos, a gente. A maior parte dos estudos de nitrosaminas carcinogênicos que foram feitos não foram feitos à luz do conhecimento que a gente tem hoje. Sim. Ponto. Dado isso, você olha para trás e aí a gente vai analisar, já tem isso inclusive em papers, eu acho que foi a última publicação do David recentemente, ele fala da porcentagem mais ou menos de moléculas que tem TD50 que foram realizados com os parâmetros atuais. E é baixo. Não, assim, o estudo perfeito. O estudo perfeito, provavelmente como grande parte dos estudos de carcinogenicidade foram feitos na década de 70 e de 80, a gente vai ter estudos que não vão ser robustos o suficiente. Mas grande parte do que a gente sabe vem desses estudos. Uhum. Então você tem que analisar ali exatamente o que o estudo determina, quais são as informações e fazer uma avaliação de bom senso se tem algo melhor, se tem algo que a gente pode unir ali para você julgar se as informações necessárias ou se não, ou se de fato o estudo não é bom, porque não tá faltando muita coisa. A gente pode partir para outras abordagens também, né? Assim, não entendo de fato o que essa pergunta quer dizer especificamente, né? Se a gente vai, por exemplo, se existe estudo de carcinogenicidade para a própria nitrosamina derivada do ativo, ou se é em relação, por exemplo, a um read-across. Então, na verdade, é uma nitrosamina que tem estudo de carcinogenicidade, é antigo e você quer usá-la como análogo para a determinação do seu limite da sua nitrosamina derivada de IFA. Mas o read-across então, uma abordagem. Então, se você olha para a nitrosamina que você acha que é a melhor estratégia para determinação de limite e o estudo tem lá suas questões meio, né, não estão sendo conduzidas de uma forma muito apropriada, talvez olhar para uma outra nitrosamina que tem a sua estratégia de read-across bem estabelecida, olhe para estudos de carcinogenicidade dessa estrutura e veja se eles são mais bem conduzidos para a determinação do seu limite. Então, não é só a partir de estudos específicos de carcinogenicidade para a sua nitrosamina que você consegue determinar um limite. Existem outras técnicas. Uma bem rapidinha para eles, porque como a gente fala isso o tempo inteiro, ela vai adorar falar sobre isso, na reação de formação de nitrosaminas, o nitrito é o reagente limitante? Ou existe a possibilidade de formação infinita independente da quantidade de nitrito? Não. O nitrito é o agente limitante. E uma vez que todo ele foi consumido, não tem mais como nitrosar a amina para formar nitrosamina. Então, ou seja, não dá para formar infinito. Entretanto, contudo, porém, o que você vai dizer? Todavia, o ar tem agente nitrosante. Então, se a gente for pensar que estaria exposto a um tempo infinito, aí poderia formar em tempo infinito quantidade. Ai, gente, volta pra Terra. Mas não é o caso. Não, e também já tem estudos de estabilidade. Elas Não, e também elas justamente, né, por ser elas degradam de volta. Então, assim, indícios. Há indícios de que. Então, mas assim, pensando em reagentes exclusivamente descritos no produto, uma vez que acabou o agente nitrosante, não tem mais nitrosamina. E por isso que eu digo que é tão importante. Então, calma. Segura que agora eu vou falar a pergunta de novo, a outra. Vocês veem necessidades do detentor do medicamento realizar o controle diário de nitrito na água produtiva? O que você acha a respeito? Bom, aí eu não sei o que dizer sobre a necessidade de controle diário sobre o nitrito na água. Mas eu entendo que é necessário você avaliar a quantidade de nitrito que está presente. Não sei se precisa ser diariamente, né? É isso que eu ia falar. Não. Assim, acho que você tem que ter muito bem definido qual que é o seu método de tratamento de água. A gente tem o controle de nitritos em água por portaria de potabilidade da água. Então, aí vai depender de onde você está pegando a sua água, não é? E então, a gente tem um limite máximo de nitritos liberado ou permitido na água. E aí, a depender do método que você usa de purificação dessa água, você pode ter mais ou menos. Inclusive, isso é uma avaliação do risco, né? Qual que é o risco de você ter nitrito na sua água final para uso ali na fabricação do medicamento? Uma polêmica aqui agora, bem polêmica. Como tem sido tratado nitrosamidas, já que não fazem parte do Cohort of Concern? Pausa nessa história
Nitrosamidas são compostos nitrosados, N-nitrosos. Se eles são compostos N-nitrosos, eles estão dentro do cohort of concern. Sim, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nitrosamidas são a mesma coisa que nitrosaminas? Não. São compostos diferentes, apesar de que ambos são compostos que são N-nitrosos, ou seja, eles são nitrosados por agentes nitrosantes. Porque um deles tem uma amina e o outro tem uma amida, e aí eles são nitrosados. A gente trata diferente, certo? Hoje a regulamentação e o guia está muito mais focado na nitrosamina do que nas nitrosamidas. Porém, o último lançamento do EMA já trouxe nitrosamidas para o guia, para as moléculas. Então, ele não descreve no guia necessariamente, mas ele descreve nas moléculas que eles avaliam com CPCA e tudo mais. Então, se você procurar alguns compostos que são nitrosureias, nitrosoguanidinas, nitrosindóides e tal, já tem alguns exemplos, e esses exemplos lá estão com 18 nanogramas de limite. Então, isso é uma situação complexa. Quando a gente fala sobre análise de relatórios de nitrosamina ou avaliação de risco de nitrosamina, é nitrosamina, não é nitrosamida, porque existem muitas discussões sobre nitrosamidas, sobre o conceito de reatividade dessas moléculas, sobre a diferença de condição reacional para a formação de nitrosamidas e nitrosaminas. Tem a questão da degradação das nitrosamidas, uma vez que elas são formadas. Tem uma discussão muito grande sobre limites dessas nitrosamidas, que não são os mesmos das nitrosaminas. Eu estou tendo que falar aqui devagar, quase que um trava-língua, mas é isso. Então, existe uma discussão muito ampla ainda se 18 nanogramas é o limite correto para essas moléculas, com base em simplesmente vamos colocar um limite lá para nos preocupar, porque a gente tem que analisar essa molécula. Lembrando que muitas nitrosaminas começaram assim também. Sim. No começo, lá em 2019, 2020, somente pelo Health Canada, todas eram 18 e acabou. A gente não tem limite, 18 nanogramas. E hoje a gente já está entendendo que não é muito isso, né? Exatamente. Tem discussões aí muito amplas sobre nitrosamidas, que as mais potentes nitrosamidas não são tão potentes quanto as mais potentes das nitrosaminas. Então, será que o limite 18 nano é o limite correto? Não, é uma discussão ainda que tem muita coisa para falar sobre nitrosamidas, e eu acredito que enquanto a gente, isso é uma opinião minha, enquanto hoje está todo mundo muito focado em nitrosaminas, a agência regulatória está focada em nitrosaminas, e nitrosamidas são pouco discutido. Eu acho que no Brasil, principalmente, não tem o foco principal como tem as nitrosaminas, e muitas delas dá para discutir novos limites. Acho que tem um espaço muito grande ainda para avaliar, discutir se o limite tem que ser 18, se não tem, mesmo as que estão lá no guia. Eu acho que isso resume mais uma vez, acho que é a palavra do podcast, né? A definição do podcast de hoje, que é a avaliação do risco. Então, assim, nitrosamidas não estão... Aliás, estão começando talvez a surgir discussões em relação a elas, porque a gente sabe que o risco toxicológico delas é menor do que o de nitrosaminas. Então, vamos primeiro entender nitrosamina, que ainda está cheio de dúvida. Vamos sedimentar esse assunto, que de fato apresenta uma preocupação toxicológica superior, e depois vamos nos aprofundar em relação àquelas outras impurezas que, sim, existem um risco atrelado, mas que são inferior, muito provavelmente tem um risco inferior àquelas que a gente está avaliando agora, né? Então, uma coisa de cada vez. Exato. Maria, quer falar alguma coisa? Não? Tá tudo bem? Não. Tá. Certo. Um tema que a gente ainda não falou, que é extraíveis e lixiviáveis, aí eu vou dar a primeira pergunta aqui para Maria responder, que é bem simples, pelo cronograma que se sabe, entendi que o ICHQ3 só será liberado em 2027. É isso mesmo? O que está publicado hoje, né, quando a gente tá gravando aqui, não vou falar, mas a gente... Hoje, no começo de 2025. 25, olha só. Comeu 2 anos aí. Eu tô no futuro. Hoje, início de 2025, o cronograma publicado está aqui. A gente tem... Ele vai para consulta pública esse ano,
Mas, assim, depois da consulta pública, ele volta para revisão, para ajuste, para debate dentro do grupo do ICH e depois a publicação, sim, está prevista para junho de 2027. Porém, a gente já tinha uma previsão de consulta pública para 2024, que foi adiada para 2025. Então, esperamos aí que em breve esse guia pode ser publicado. Mas, gente, extraíveis e lixiviáveis é um tema muito complexo, que engloba tudo que a gente está falando aqui e mais um pouco de ciência. Então, pelo que a gente conhece até pessoas que estão participando do grupo de trabalho, as discussões são debates intensos e eles estão ali dando o melhor de si para conseguir chegar num guia que atenda tudo o que precisa ser atendido. Nesse contexto aí, outra pergunta. Para a elaboração de uma análise de risco de extraíveis e lixiviáveis, vocês acham que devemos ter análises de extraíveis e todas as etapas para compor o relatório ou apenas com dados em sílico? Dados em sílico? Eu acho que análises de extraíveis, de modo geral, para você fazer uma análise de risco, é interessante que você tenha análises experimentais iniciais do seu processo, dos seus frascos, É que assim... N coisas do processo produtivo. Na verdade, calma, vamos separar. O joio do trigo. Os estudos de extraíveis são extremamente importantes para que você consiga direcionar ou não os seus estudos de lixiviáveis. Exatamente. O ideal é risco de extraíveis e lixiviáveis. Então, o ideal é você fazer uma avaliação do risco desde o começo, para fazer um estudo de extraíveis e depois continua essa avaliação do risco com base nos dados dos estudos de extraíveis para avaliar os seus lixiviáveis. E aí, assim, quando a gente fala de extraíveis e lixiviáveis, a gente tem alguns compartimentos para avaliar, que não só o material de embalagem, né? Então, a gente tem uma tendência a olhar muito para extraíveis e lixiviáveis de materiais de embalagem, porque a gente está falando aqui de avaliação durante a estabilidade e tudo. Porém, a gente também pode ter extraíveis ou lixiviáveis de processo, né? Que é algo que a gente tem Essa é uma outra pergunta que eu vou até riscar aqui, Vocês avaliam extraíveis e lixiviáveis no processo produtivo? Você acha válida essa avaliação? Então, essa é a resposta. Sim, porque a gente tem componentes durante o processo, equipamentos e materiais que podem e tem alta probabilidade de extração, né? Então, por exemplo, mangueiras, a gente tem borracha, de modo geral. Os filtros esterilizantes que são utilizados nos processos produtivos, né, de materiais, de produtos injetáveis, por exemplo, esses são materiais com alto potencial de lixiviação. Então, a gente precisa olhar qual que é o tipo de material que a gente está trabalhando, qual que é a característica do nosso produto ou da etapa produtiva que a gente também está avaliando, entender ali se existe alguma incompatibilidade entre, sei lá, às vezes um pH baixo de uma determinada etapa com um material de filtro que não foi bem selecionado. Enfim, eu poderia dar 1 milhão de exemplos aqui que precisam entrar numa avaliação do risco. No entanto, para tentar ser mais objetiva, respondendo a primeira pergunta que você fez, Natan, aqui, é sim importante a gente ter um estudo de extraíveis para fazer a avaliação do risco. Porque não ter um estudo de extraíveis entra naquela história do fornecedor, né? Então, para você desenhar um bom estudo de extraíveis, você precisa saber o que tem naquele material que você vai avaliar. E você, geralmente, não vai saber se você não for um profundo conhecedor de materiais. E aí a gente sai da área, por exemplo, de química orgânica sintética e vai para a química de materiais, porque a gente está falando de materiais plásticos, polímeros, conservantes que são utilizados em materiais de embalagem, de filtros, de processo, de equipamentos e tal.
e acho que foge um pouco do nosso conhecimento enquanto aqui, sei lá, conhecedores de extraíveis e lixiviáveis. Então, é importante ter uma avaliação ou um resultado de estudo de extraíveis do material que você vai avaliar, seja a embalagem, seja o filtro. Porque senão você vai ter que ficar adivinhando o que tem, e aí o risco de você fazer uma avaliação mal feita é muito alto. Né? E perder aí alguma coisa durante tudo isso. E aí chega na hora de fazer uma avaliação de lixiviável no seu produto final, seja, né, pós-produção ou durante a estabilidade, olhando principalmente para material de embalagem, você pode encontrar, se seu método for muito bom, você pode encontrar uma coisa que você não encontrou nas suas avaliações de extraíveis. Temos aí os migrantes, enfim. Dá pra fazer muita coisa. Eu vou fazer mais... dado que a gente já tá aqui há 1h30, e acho que o Leandro vai falar mais ou menos isso, e pra gente não estender tanto o episódio, porque tem muita pergunta que eu queria fazer aqui que é muito interessante. 1h10? Tá, mas ainda assim, como eu vou fazer mais 2 perguntas pra gente não estender, senão ficaria muito longo. Poderíamos ficar aqui o dia todo conversando realmente. Eu tô olhando aqui, eu comecei a descer aqui. Gente, são páginas. Comecei a ver, são 10 páginas de perguntas de Word, tá? E aí eu vou responder uma bem rápida aqui. A gente recebeu perguntas ainda sobre extraíveis e lixiviáveis. Em relação a frascos de vidro, vocês observam algum risco em relação a metais pesados, impurezas elementares? Sim, pode ter, dada a composição que o vidro vai ter e o tipo de processo produtivo. Principalmente análise de impurezas elementares que a gente está falando de vidro. Não vou estender muito nessa justificativa aqui, nessa resposta, mas o importante se a gente está falando em frascos de vidro, você ter uma avaliação, como a Maria falou, de extraíveis, ou se você não tem, você vai ter que fazer. Uhum. E uma coisa em relação a essa pergunta que ela acabou de responder, que no final eles falam, na pergunta que a gente acabou de responder, que ela acabou de responder, no final eles perguntam, eu preciso ter essas análises para compor todas as etapas ou com dados em sílico? Eu não entendi aqui exatamente. Eu fiquei pensando, tem dado em sílico para extraíveis e lixiviáveis? Eu não entendi se eles estão querendo saber, por exemplo, se existe alguma base de dados que já te fornece quais são talvez os extraíveis possíveis, ou se a gente está usando dados em sílico para poder fazer, por exemplo, análise de formação de impureza, de uma coisa reagir com outra e formar um produto que vai ser formado a partir de um extraível possível. Então, e sílico ficou muito amplo, aqui a gente não consegue... Ou até a avaliação toxicológica do que foi dos extraíveis. Então, assim, tudo isso que a gente está falando hoje, especificamente, algo como, por exemplo, um Zenet para extraíveis e lixiviáveis, a gente não tem... Né, até mesmo porque é isso, né? A gente não sabe de fato quais são os componentes do material. Que a gente tá avaliando. Então, se a gente soubesse, acho que daria sim para fazer uma avaliação teórica e, portanto, colocar num software, mas não sabendo isso, acho que é meio difícil mesmo. A gente internamente tem algumas bases que a gente trabalha aqui, mas eu acho que não existe um software que te dá quais são os extraíveis. Eu acho que é muito de caso a caso do que cada um tem. Só lembrando que hoje já tem na literatura bastante coisa, não, mas está começando, e a gente já falou sobre isso, lembrando que tanto a minha palestra quanto a do Lucas, a gente focou bastante em análise sobre a interação de extrair, sobre o Zenet, sobre predição de moléculas teóricas, e a gente mostrou que está sendo confirmado com a literatura hoje em dia, estudos de impurezas formadas a partir de lixiviáveis e reação com os ativos ou recipientes. Componentes então, assim, não, é um mundo bem doido esse aí. Tem que ficar ligeiro nisso daí também, tá? Pra gente fechar essa parte de extraíveis e lixiviáveis, tem uma pergunta que a gente estava discutindo aqui antes, que eu vou fazer a pergunta ao vivo no podcast. Há possibilidade de justificar a ausência de quantificação de extraíveis e lixiviáveis nos estudos de estabilidade? Repito, não preciso repetir. É que eu acho que a pergunta não foi bem elaborada, eu acho. E aí fica muito ampla, mas até existiria uma possibilidade se você conseguir provar que é impossível você ter um lixiviável durante a estabilidade, ponto. E para isso você precisa de uma boa avaliação do risco e de dados experimentais de extraíveis, enfim, e você simular isso ou extrapolar para um lixiviável.
Então, acho que num cenário muito promissor, com muitas informações, com uma boa avaliação do risco, talvez você consiga justificar a não quantificação de um lixiviável na sua estabilidade. Porém, de alguma forma, e aí eu não sei se essa pergunta, estou imaginando aqui o que a pessoa quis dizer com isso, né? É muito difícil quando a gente está falando, por exemplo, de um extraível, você conseguir quantificar exatamente o que a gente vai encontrar, porque a gente pode estar falando de técnicas, por exemplo, como um LCMS ou até um GCMS, que você não vai ter padrão dessas substâncias, às vezes você não vai saber o que são essas substâncias. Então, é por isso que é tão complexo extraíveis lixiviáveis, porque você precisa conhecer, você precisa ter padrão para quantificar. Então, acho que é meio nessa linha que talvez a pergunta tenha sido feita. E aí você tem que ter limites padronizados para você desenvolver e minimamente provar que o seu método é sensível o suficiente para detectar esses compostos. E aí você faz um método semi-quantitativo, né? E avalia ali considerando todos os erros possíveis e inimagináveis, inclusive, qual seria os componentes de maior preocupação, estando ele acima dos limites que a gente pode definir como os TTCs, ou de impurezas mutagênicas, ou de extraíveis lixiviáveis, já descritos em literatura, para desenvolver o seu método. Agora, falando em lixiviável, aí eu já acho mais complexo. Se você tiver lixiviável, a probabilidade de um lixiviável, você vai chegar nessa etapa desse estudo já sabendo que ele é um potencial, então você tem que se preparar e seu método vai ter que ser validado, então com padrão e dessas estruturas que são prováveis lixiviáveis. Então, acho que talvez seja mais ou menos isso. Eu não sei se... Tá bom. Se era essa a ideia. Para encerrar, vamos fechar, claro, com nitrosamina, porque é 80% que a gente tem de pergunta aqui e eu não falei, a gente falou bem pouco. Eu vou fazer um comentário bem rápido sobre uma pergunta, também não vou estender, porque a pergunta a gente poderia falar bastante, como selecionar um controle positivo para nitrosaminas complexas, ou seja, aquelas derivadas dos insumos farmacêuticos, para estudo de Ames modificado. Não é fácil realmente, mas a gente tem um episódio aqui que a gente fala sobre solventes, sobre a utilização de solventes em estudos de Ames. Leandro coloca na tela, eu vou pegar o número do episódio agora para vocês, que inclusive a Iris também estava no episódio. Eu e a Carol. Você e a Carol, é o episódio 77, a gente falou faz pouco tempo sobre isso. Sim. E nesse episódio a gente fala bastante sobre a escolha dos controles positivos, tá? Porque tem especificidade em relação à cepa, em relação ao tipo de S9 que você vai utilizar. Então, eu não vou estender muito, porque também é um episódio inteiro para falar sobre Ames modificado e controles positivos. Mas, basicamente, o que para falar é necessário, sim, controle positivo quando você vai fazer esses estudos. Não adianta só usar NDA e... Sim, precisa de um controle NDA, positivo de uma nitrosamina derivada de IFA. Sim. Tá, então acesse o card aqui. Para fechar, eu vou falar... Essa primeira pergunta eu vou fazer para você, Iris. Ui. Tenta ser sucinta, porque Ixi, eu quero falar mais duas perguntas. Para ela. Vai ter uma para você também. É pergunta de sim ou não? Pergunta quase de sim ou não. Mas alguém comentou assim: muitas das formulações tópicas têm um pH neutro. Portanto, ainda é necessário determinar a quantidade de nitrosaminas nas formulações? Eu acho que a pessoa aqui está tentando até explicar assim: o risco seria baixo. Tenta ser sucinta para não esticar muito, mas o que você falaria sobre essa resposta? Perguntando se sim ou não. É necessário determinar o conteúdo de nitrosamina? Até o momento, nenhuma regulamentação traz a segmentação da avaliação de risco de nitrosaminas em função da forma farmacêutica. Então, atualmente, a gente avalia nitrosaminas em produtos acabados de uma forma geral, independente da forma farmacêutica e da via de administração relacionada. Mas a gente entende, de fato, que além do pH neutro numa formulação tópica sugerir que que o risco de formação de nitrosamina seja mais baixo, a gente tem a segunda questão, que é a biodisponibilidade da nitrosamina que está lá presente. De fato,
De fato, vamos tirar o de fato. Existe sim a possibilidade dessa nitrosamina em um produto tópico ser menos biodisponível e, portanto, até mesmo não apresentar um risco toxicológico. É necessário determinar na formulação? Sim. Gente, avaliação do risco. Sim. E por quê? Até porque o pH da formulação é só um detalhe Eu ia falar isso de agora. todo esse processo. Não necessariamente o pH neutro diminui a quantidade de nitrosamina. Dependendo. Se ela é muito reativa, a depender do pH da amina relacionada. Se tiver catalisador. E outra, se seu pH, IFA já chegar com uma nitrosamina, independente. Se você tiver catalisador na síntese, nos recipientes, pode levar ao aumento da formulação. É claro que o que a Iris falou faz total sentido, considerando lá o risco de fato, mas não significa que não pode formar e que o limite não poderia ser maior do que o limite pré-determinado para aquela nitrosamina, certo? Acho que até o momento é isso. Tem que avaliar de uma forma geral, mas eu espero que isso seja revisto em algum momento, porque eu entendo, até mesmo com a nossa experiência aqui, muitas vezes as próprias formulações relacionadas ao uso tópico, pela avaliação de risco, sugere de fato que vai ter nitrosamina. Principalmente considerando, né, que a gente usa uma dose máxima diária para estabelecer esses limites gigantes. É difícil, né? Só que daí, por outro lado, a gente entende, né, que tem essa questão de um menor risco sistêmico mesmo. Então, acho que tem que dar uma balanceada nessa questão e espero que isso em algum momento seja, assim, discutido com mais profundidade em relação às diferentes formas farmacêuticas e o risco, de fato, da nitrosamina estar presente nele ou não. Exato. Só mais 2 perguntas, uma pra você e uma pra você. Gente, é a última. É que essa aqui eles vão querer, eu quero ouvir a resposta que ela vai falar. Você quer ouvir minha resposta? Não, eu falei que eram 3, já fiz a primeira, agora são 2. Pra você, são as 2 últimas. Iris, para uma nova nitrosamina derivada de insumo farmacêutico, derivada de um IFA. Qual abordagem é mais efetiva para a determinação de um limite aceitável? CPCA ou SAR? Acho que depende do qual que é o limite que você está encontrando no produto. Se fazer um CPCA vai ser suficiente para você avaliar o risco da presença e garantir que a nitrosamina esteja abaixo do limite, CPCA ok. Ou, na verdade, o que pode acontecer até mesmo, né? Sei lá, o seu análogo sugerir um limite inferior aos limites do CPCA também. Existe essa possibilidade. Exato. Então, mas eu acredito que... É que não tem uma resposta. Não tem uma resposta. Mas pra mim, assim, o que é mais efetivo? O SAR ou SAR? Não, assim... Mais efetivo do quê? Exatamente. Se você estiver pensando numa segurança regulatória, talvez o CPCA seja mais confortável para os reguladores, né, confrontar ali com o que já está estabelecido e aprovar seu produto. O SAR, relação estrutura-atividade, vai exigir um pouco mais de discussão. Então, eu não sei o quanto que isso o que é efetivo nesse caso, Mas, ao meu ver, assim, eu arrisco dizer que o relação estrutura-atividade... É porque, na verdade, o CPCA... Ele é mais personalizável, né? O CPCA, ele é uma estratégia de relação estrutura-atividade. Exato. Mas quando a gente... Mais geral. Ela é bem geral. E, assim, então, se a gente, de fato, encontrar um análogo bem semelhante à nossa nitrosamina que a gente quer estabelecer o limite... Faz muito mais sentido faz muito mais sentido usar o SAR. Eu ia falar isso. CPCA tem suas vantagens, mas ele é uma análise... É rápido, geral para facilitar a vida e as assim, discussões. O que eu acredito muito é que, conforme a gente está evoluindo no conhecimento daqui para frente e, assim, na nossa experiência de lidar com o cliente, o SAR, ele é muito mais importante para você analisar mesmo de fato. Por quê? Porque já existem críticas sobre como o CPCA foi construído. A gente não está falando que o CPCA é ruim. A gente está falando que existem críticas construtivas com o modo pelo qual foi construído, dado que precisava ser rápido e precisava ser uniformizado ou harmonizado para que todo mundo pudesse fazer da mesma forma. Então, mais específico seria o SAR, dado que você vai conseguir limites, talvez. Mas pode ser que seu limite seja menor também, aí você vai ter que estudar. Claro, também, puxando uma daquelas perguntas que a gente já respondeu, tem que entender se, de fato, os estudos conduzidos para esse seu análogo via relação estrutura-atividade está adequado para você estabelecer um limite, né? Então, exatamente. Acho que tudo depende das informações que estão disponíveis. Perfeito. E como diria o Sérgio,
nunca é a última, é la penúltima. Nossa Senhora. Sempre é a penúltima, nunca é a última. Maria, uma impureza de nitrosamina pode ser considerada sobre o ICH-Q3A ou Q3B se os estudos de Ames foram encontrados negativos para essas moléculas? O que você acha? Eu não ia chegar aqui para terminar com uma pergunta simples, fácil, né? não. Não. Eu não ia perguntar aqui, poderia ter feito essa pergunta aqui. O que fazer depois de estudos de Ames positivos? Mas aí também seria muito legal. O que você faz? Vai lá determinar no seu produto se... Brincadeira. Se tá lá. Não, mas enfim. E aí, Maria? Você pode considerar Q3A, Q3B? É pra mutagênica. Que ele tá? Como que é? É nitrosamina. 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 Se o seu Ames teste foi encontrado negativo. Beleza. Primeiro vamos falar do Ames, né? Porque, na verdade, importante. o Ames Quem é teste Ames? hoje... Não, Não. A gente tem um Bruce episódio Nathan sobre isso. Ames. O Ames... o card do... Olha o card que o Leandro colocou aqui do Bruce Ames. Hoje em dia, o teste de Ames, conforme o OECD, não é o mais indicado para avaliação de mutagenicidade de nitrosaminas, ponto. Uhum. Então, se a gente estiver falando aqui de um teste de Ames modificado ou enhanced, como Vamos no pensar inglês, que é modificado. pensando que é um modificado, Uhum. a gente ainda não chegou nesse lugar, né? Então, acho que o conhecimento sobre nitrosamina e o seu mecanismo de toxicidade, apesar de conhecido, está em desenvolvimento. Então, a gente ainda precisa de bastante dado em vivo, eu diria, para trazer a segurança de que uma avaliação de Ames negativa, de fato, nos traz o conforto de que não vai ser um problema em vivo. Sim. Porque a gente está falando de um método in vitro, né? Até então, a condução, os resultados negativos de um teste de Ames modificado para nitrosamina diz que você precisa controlar no limite do TTC, de 1,5 microgramas Você não por consegue dia. sair disso. Você não consegue classificá-la como não mutagênica, que é o caso Apenas com aqui. testes in vitro. Exato. O que é bastante contraditório pensando no próprio ICH-M7. Né? Então, se nitrosaminas é um ponto dentro do ICH-M7, essa questão, ela contradiz o conceito discutido no ICH-M7, que traz que qualquer resultado negativo em teste de Ames Para impurezas mutagênicas sem ser nitrosamina. Exato, você considera ela não mutagênica e aplica esse HQ3A ou Q3B. Então, acho que a tendência é a gente chegar no momento em que o teste de Ames negativo seja suficiente para isentar o risco de mutagenicidade de nitrosaminas. Mas, nesse exato momento, a gente ainda precisa de um pouco mais de dado em vivo, até desses testes que já foram desenvolvidos relativamente mais simples, para conseguir aplicar esse conceito do ICH-M7. É justamente essa questão, né? Que até então a gente, na verdade, não conseguiu estabelecer uma correlação entre mutagenicidade in vitro e potencial carcinogênico in vivo. Então, até agora, para nitrosamina, a gente não pode concluir que se não é positiva mutagenicidade in vitro, não vai ser carcinogênica. Então, portanto, mais uma vez, pelo conservadorismo, a gente aplica o limite de controle no TTC, até mesmo porque é isso, né? Tipo, se uma nitrosamina, sei lá, apresentar limite de 18 nanogramas, em vivo, ela pode ser... Esse limite de, sei lá, maior do que 1,5 pode ser inadequado para garantir a segurança. Então, é meio complicado. Estamos no processo ainda, né? Acho que tem bastante coisa para sair ainda nos próximos anos. Mas, mutagenicidade in vivo, negativo, se você conduzir um estudo de mutagenicidade in vivo e deu negativo, você consegue controlar sua nitrosamina com um CH-Q3A e Q3B. Ou seja, muitas coisas para falar. Gente, a gente tem muita pergunta. Se vocês quiserem que a gente continue fazendo episódios de perguntas assim mais diretonas, por favor. Nossa, tem muita coisa mesmo. A gente só falou de nitrosamina. Não, assim, tem muita coisa específica aqui, por exemplo, para falar de outros tipos de experimento. Tem de dupla fita, tem gente falando de cometa aqui, tem gente falando sobre experimentos específicos de micronúcleo.
Tem perguntas mais simples, e tem perguntas, inclusive, para falar sobre qual é os efeitos sistêmicos de impurezas e de lixiviáveis. Assim, tem muita coisa. E se quiser, a gente faz ao vivo, hein? Então, eu ia falar isso. Se vocês quiserem, bota lá nos comentários. O episódio 100 tá para chegar em algum momento. A gente podia fazer um bate-bola de perguntas e respostas ao vivo. Aí a gente traz umas aqui, vocês aparecem aí também do outro lado das câmeras, vão mandando as mensagens, a gente vai lendo. O Leandro vai lendo ali pra gente. Não, mas aí o pessoal vai ter que fazer... Como é que é o esquema, Leandro? Quando as pessoas mandam superchats. Aí o Leandro lê todas, mas ele não fala todas, ele só fala as melhores, não é assim que eles fazem? A gente pode substituir o Leandro por uma outra pessoa que sabe o que é melhor e o que não é melhor. Então o Leandro não vai participar. Sim, isso. Mas é isso, gente. Tem muita coisa falando sobre Read Across aqui, como que são os princípios básicos. E assim, tem muita coisa que a gente também já fez episódio, que a gente já falou. Então não deixa de assistir os episódios anteriores. Como o Leandro falou, para esse ano vai ter muita coisa que a gente vai trazer aqui ainda. Tem muita atualização. A gente vai começar a organizar o conteúdo específico de tantos episódios que a gente já fez, para que você que queira aprender a acompanhar episódios específicos e você assistir na sequência, trazer esses cortes para vocês em específicos. Então, espero que vai ter bastante coisa. E manda mensagem pra gente saber que a gente tá no caminho certo e que vocês querem um outro episódio de perguntas assim. Beleza? Certo? Mais alguma coisa? Certo. Não, eu tô dando uma olhada de novo, né, nas 300 mil perguntas que tem aqui. Mas, de uma forma geral, elas se repetem muito, porque são dúvidas... As dores são sempre as mesmas. As dores são né? as mesmas, gente. E assim, no mundo inteiro, tá bom? Porque a gente selecionou perguntas de todos os eventos que a gente fez ao longo do ano, em vários países, em vários continentes diferentes. Então, estamos na mesma, com as mesmas dores. E tem pergunta aqui que eu não coloquei, mas tem perguntas bastante específicas sobre cálculo de máxima dose máxima diária. Tem perguntas aqui que a gente está falando sobre grupos funcionais específicos para tentar analisar qual que é a toxicidade ou o risco de uma formação de nitrosamina. Tem coisas de estabilidade em condições específicas. Tem perguntas de processos biológicos. Tem coisas bem específicas que também seria muito legal discutir, mas assim, não sabemos se eles estão gostando ou não, então tem que colocar nos comentários, porque tem sempre gente nova entrando no canal, tem sempre gente nova entrando na indústria farmacêutica, áreas diferentes, então mandem pra gente saber, certo? Mais alguma coisa? Iris, não? Gostou? Não, eu tô feliz hoje. Ah, que bom. Por que será? Entendedores entenderão. Valeu, Natalina! Valeu, Natalina! Essa aí fica pro corte do Leandro depois. Mas, gente, então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar os comentários. Compartilhe, se inscreva no canal. Se inscreve, manda para as pessoas que estão começando, pros seus amigos, manda lá, começo de ano. Vocês ainda estão com tempo, talvez. Eu vou fazer enquete depois, perguntar se as pessoas já estão no hardcore, se não tiveram recesso ou se tiveram recesso. Quem tiver com recesso, tem tempo para mandar lá pros amiguinhos, para todo mundo estar alinhado na mesma página. Carnaval só em março, hein, galera? Então, o ano só então começa até lá, depois. Até lá dá pra estudar bastante. Exato. Então não se esqueça, acessa lá o conteúdo, ele é gratuito para vocês, tanto aqui quanto no Spotify ou em qualquer agregador. Mandem sugestões do que vocês querem ouvir também. Não, eu já recebi muita sugestão esse ano. A gente já tem bastante coisa para esse ano. Tem bastante coisa desse ano que a gente já recebeu, inclusive de áreas mais de farmacotécnica, de formulação, biológicos. Tem de farmacocinética que a gente também vai ter que falar, que as pessoas estão pedindo. Tem uma pergunta aqui que eu deixei separado que eu não fiz, mas também tem a ver com isso que a gente vai querer falar, sobre métodos alternativos e para outras áreas, então áreas de cosmético, áreas de veterinária. Bora. Necessário. Então vai ser bem bacana, a gente vai tentar falar sobre tudo isso ao longo do ano, tem bastante coisa para falar, mas só vai acontecer se vocês continuarem aí com a gente, participando e compartilhando os conteúdos, certo? Não se esqueçam de também acessar as nossas redes sociais, que é por onde a gente compartilha todas as informações. Então, o Instagram, Maria, Instagram? Spectra Soluções Científicas. Ela ia falar o dela pessoal, quase. Não vai ter. LinkedIn para poucos. Spectra Soluções Científicas. E nós temos Facebook, para quem é de Facebook, mas não acho que a nossa geração é de Facebook, mas também temos. Eu mesmo. E aí, YouTube, Spotify ou qualquer agregador de áudio.
Pastelaria Podcast. E o site da Spectra novinho. E o site novinho em folha que nossa turma fez aqui. Então, tá lindão. Tudo na descrição desse episódio, inclusive os links para você mandar mensagem pro Sérgio da Axios. Sérgio, começamos bem o ano. Olá, valeu, Serginho. Valeu, Serginho. Começando o ano com o Serginho. Começando o ano lá também com o Laudo, com a Marina, com o Lucas. O Lucas vai ter que voltar aqui mais vezes também esse ano. Vamos falar muito mais coisas sobre analítica, sobre cromatografia. Então, vai ter bastante conteúdo disso também. Agradecer eles também pela parceria. E o pessoal do Cromatografando, que também o link está na descrição. É só você acessar lá para saber os cursos de capacitação em cromatografia, ou preparo de amostra, ou os filtros, ou guia de colunas. Certo? Sim, então, senhor. Como o Pasteur dizia... Que o acaso favoreça as mentes preparadas. E que alguma das dúvidas que a gente tirou aqui para vocês seja um acaso que vocês estão esperando. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Bom ano! Para nós. Beijo de xixi.